eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As fake news têm se tornado um desafio cada vez maior para a justiça brasileira. E o período eleitoral agrava essa preocupação. Dados de um levantamento encomendado pela CNN apontaram que entre 2008 e 2022 houve um crescimento de 462% na emissão de documentos públicos para comprovar crimes virtuais, incluindo o uso de informações falsas para calúnia, injúria e difamação. Uma outra pesquisa também reforça o grau de disseminação das fake news. 4 em cada 10 brasileiros dizem receber notícias falsas diariamente. Segundo a pesquisa, essa disseminação de notícias falsas acontece de várias formas, como, por exemplo, posts, vídeos, áudios e até notícias. No geral, 4 em cada 10 brasileiros afirmaram que recebem notícias falsas todos os dias. A pesquisa também aponta que 65% dos entrevistados dizem que estão preocupados em receber notícias falsas ou de que pessoas próximas, de que parentes também recebam e acabem compartilhando. O levantamento aponta que a geração Z, ou seja, os jovens entre 18 e 25 anos, é a mais propensa em assumir o risco de divulgar notícias falsas, mas ao mesmo tempo os jovens também são aqueles que mais verificam, segundo a pesquisa. Ao decidir se a informação é falsa ou não, mais da metade dos entrevistados afirma que é importante saber quem postou a notícia, além de outras informações como o apoio de fontes e a lógica das conclusões. A Justiça Eleitoral anunciou novas medidas na tentativa de fechar o cerco contra aqueles que buscam interferir no resultado eleitoral por meio da desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral assinou hoje um acordo com as principais plataformas digitais que operam no Brasil, redes sociais, também entra o Google, Twitter, Facebook. O objetivo é combater notícia falsa durante as eleições deste ano. Quem for contestar o resultado das eleições de 2018 agora nessas eleições vai estar cometendo um crime. Contestar como as urnas eletrônicas funcionam vai ser crime também. A Justiça Eleitoral armou artilharia pesada contra a fake news neste pleito agora 2022. Se vai funcionar, não se sabe. Mas é o resultado direto do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Plataformas como o YouTube e o aplicativo Telegram já reagiram, prometeram cumprir ordens judiciais e retirar conteúdos considerados falsos. Ao mesmo tempo em que mobiliza esforços para coibir abusos, a reação da Justiça Eleitoral também reflete um sinal dos tempos. A informação que circula por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais é hoje em dia um canal fundamental para que os candidatos se comuniquem com os eleitores. Mas até que ponto os brasileiros estão preparados para identificar informações falsas diante da avalanche de material recebido no celular? Quais são as ferramentas que temos para detectar, denunciar e impedir os estragos causados por fake news nas eleições? Sobre essas questões, falamos agora com o Alexandre Pacheco. Ele é coordenador do Observatório de Desinformação nas eleições de 2022 da Fundação Getúlio Vargas. Alexandre, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Alexandre, para começarmos nossa conversa, queria trazer um pouco esse perfil dos principais alvos das notícias falsas. Quando a gente observa os dados das pesquisas, elas apontam que os jovens estão mais propensos, ao mesmo tempo em que a maior parte dos entrevistados afirma que só detecta que aquele conteúdo é falso depois de enviá-lo. Afinal, Alexandre, é possível determinar um perfil que predomina quando falamos de fake news ou todos nós somos possíveis vítimas? Eu acho que a gente tem que se atentar para um processo importante sobre o que é a notícia falsa e como ela se dissemina nos nossos dias atuais. Quando a gente pensa o que é a notícia falsa, ela pode adquirir diversas dimensões. Ela pode ser uma notícia que, em todo o seu conteúdo, você tem ali elementos de fraude, de mentira, elementos não propriamente respaldados. Uma pessoa poderia identificar de pronto. Agora, a gente tem cenários muito diferentes envolvendo desinformação, como, por exemplo, notícias que estão desatualizadas, por exemplo, que são notícias de 5 anos atrás que já tiveram ali mudanças ao longo do tempo e que poderiam agora ser reutilizadas, por exemplo, em questões envolvendo investigação de corrupção e assim por diante, em que lá atrás alguém investigado
mesmo que absolvido, anos depois a notícia dele ser investigado pode ser requentada, né, reutilizada. Então, nesse sentido, quando a gente vai pensar quem podem ser vítimas da desinformação, a gente pode dizer que o perfil é muito variado, né? E a gente pode dizer que todos nós, em alguma medida, se não atentos, se não com muita atenção, poderemos ser disseminadores de desinformação. Por quê? Se a gente estiver falando de um cenário de uma notícia desatualizada, às vezes a rapidez do nosso dia a dia faz com que a gente não se atente ali ao detalhe da data de publicação, mesmo para uma informação que no passado era verdadeira, mas hoje já teve desdobramentos num outro sentido. Da mesma maneira que quando a gente pensa na desinformação do ponto de vista de uma notícia mentirosa, muitas vezes ela vem ali com algumas características da informação verdadeira. Por exemplo, ela vem com a estilização de um site de notícias, com elementos visuais que lembram esse site de notícia. Ela vem com uma manchete, uma estrutura que pode nos parecer, por exemplo, próxima a também uma notícia bem estruturada. Enfim, eu posso ter vários elementos de verossimilhança entre uma notícia que é mentirosa, é fraudulenta, não corresponde à realidade, mas que nos parece com uma notícia verdadeira por esses elementos que tradicionalmente e corriqueiramente a gente concebe como uma notícia verdadeira. Eu diria que todos nós somos potenciais vítimas se não estivermos bastante atentos. Alexandre, a internet e a sua velocidade de propagação das informações tornam esse processo ainda mais desafiador. Daí eu te pergunto, como se proteger das notícias falsas e até mesmo evitar que sejamos propagadores de fake news? Perfeito. Eu acho que, assim, a gente tem algumas camadas, eu diria, de combate à desinformação. A primeira delas, que é uma camada muito voltada ali aos meios de propagação da desinformação, é uma camada que vai tentar, identificar que aquela informação é falsa num tempo que evite com que ela se dissemine muito rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem ali coisa que a gente não tinha há 10 anos atrás, eu diria até, vamos dizer assim, há 6 anos atrás, de maneira tão difundida quanto a gente tem hoje, que são os checadores de notícia, né? Os fact-checkers, que basicamente produzem informação sobre as notícias falsas que aparecem ali cotidianamente na nossa realidade, né? Então, o que eu te diria? O primeiro desafio é como identificar e como identificar em tempo, rapidamente. E aí, os checadores ali de fatos, de notícia, têm um papel muito importante. Ao lado dos checadores, a gente tem um papel das plataformas digitais, que são os meios de disseminação. A gente poderia dizer redes sociais, aplicativos de mensageria, e a gente tem ali esses meios permitindo, dando as condições para que eu, você e várias outras pessoas possamos nos tornar disseminadores de desinformação. E aí, nesse sentido, uma das coisas muito interessantes que várias plataformas digitais já estão implementando é o que eles chamam ali de etiquetamento da informação. Por exemplo, uma informação que já foi identificada por um checador de fatos, né, por um fact-checker, já foi identificada como uma notícia falsa, tem lá a identificação dizendo, olha, esta notícia é falsa. Qual que é o problema que a gente vive hoje? Nem sempre a velocidade da verificação da informação é a mesma da velocidade da disseminação dessa informação. Então, às vezes, nós podemos receber uma mensagem muito rapidamente, repassá-las antes das próprias plataformas digitais identificarem elas como desinformação. Depois dela ser disseminada, o que pode ser feito? Bom, uma das coisas que podem ser feitas é, como uma primeira medida, a gente pode pensar, por exemplo, em a própria plataforma digital disponibilizar, vamos dizer assim, numa área privilegiada da sua timeline, né, da parte em que nós, usuários, visualizamos, uma correção, uma informação, que é chamado de contradiscurso, né? Um discurso que aparece ali esclarecendo que aquela informação não é verdadeira e permitindo com que as pessoas que foram impactadas por aquela informação inicial possam receber a informação ali correta. E, por fim, uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, a gente tem é, obviamente, as medidas, e aí a gente está falando de um universo menor, né? São as medidas de cunho judicial, né? Agora que a gente está em meio às eleições, a gente pode dizer que a Justiça Eleitoral tem feito um trabalho muito importante em remover conteúdos publicados, disseminados, que prejudicaram a disputa eleitoral, e agora a Justiça Eleitoral pode, vendo os prejuízos e vendo que a informação foi disseminada, pode solicitar a remoção dessa informação. E aí a remoção dessa informação vai ser feita pelas plataformas digitais após a decisão da Justiça Eleitoral, que muitas vezes vem rápido uma vez que o pedido é formulado, né? A gente fala que a Justiça Eleitoral ela é muito célere porque ela tem prazos ali de 48 horas, em alguns casos de 24 horas para uma medida liminar
liminar que versa sobre remoção de conteúdo que podem prejudicar terceiros. Mas, para além disso, eu diria que uma das questões importantes é também a nossa ideia do cuidado a ser tomado com a informação que chega até nós, não no sentido da gente dizer que nós vamos ser responsáveis por sempre checar o que a gente está lendo a todo momento, mas é entender que existem momentos em que a informação pode ser usada como uma arma de convencimento para que a gente, em alguma medida, possa ser manipulado, ludibriado para tomar uma decisão que talvez, em condições normais de temperatura e pressão, nós talvez não tomássemos. É um pouco o que a gente fala ali nas discussões acadêmicas, que o medo, às vezes, cria, vamos dizer assim, algumas decisões que você poderia tomar e que você não tomaria caso estivesse numa situação, eu não vou dizer nem apenas normal, mas numa situação em que você teria condições de ponderar todos os prós e contras dentro das possibilidades de você escolher. Entre comprar um produto, entre votar em alguém, escolhas que a gente tem na nossa vida que podem ali nos ajudar a lidar com o cenário que está à nossa frente. Alexandre, você trouxe alguns pontos nessa sua última resposta e eu gostaria de aprofundá-los. A começar pela denúncia. Diante de uma informação falsa, para além da justiça eleitoral, o que fazer? Até como uma forma de prestação de serviço para quem está nos ouvindo nesse momento. Diante de uma fake news, o que pode ser feito? E o outro ponto, você falava de formas de sanar os efeitos de uma informação falsa. É possível mensurar esses impactos? É possível ter uma noção do número de pessoas afetadas, da abrangência dos impactos de uma informação incorreta? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que existem hoje meios construídos por plataformas digitais que permitem com que a gente possa denunciar um conteúdo. Então, por exemplo, se a gente for ali em redes sociais, a gente tem ali ferramentas que permitem com que eu aponte ali, uma vez detectada uma informação numa rede social, aponte, ele é um conteúdo desinformativo, por exemplo. E aí eu posso clicar naquela informação, denunciar. Se outras pessoas realizarem a mesma ação, a rede social, ao receber diversas denúncias sobre um conteúdo que seja desinformativo, ela vai ter melhores condições para moderar esse conteúdo, para verificar, em primeiro lugar, se ele viola as regras da comunidade, as regras que a rede social estabelece contratualmente, quando a gente ingressa numa rede social ali, por exemplo, fazendo download de um aplicativo ou ingressando via web naquele aplicativo, ela tem regras e hoje a imensa maioria das redes sociais que atuam no Brasil já tem regras que proíbem a disseminação da desinformação nas suas redes. Não por acaso, várias delas celebraram ali acordos com a Justiça Eleitoral para impedir a disseminação da desinformação, pelo menos numa escala significativa, durante o período eleitoral. Mas mais do que isso, eu diria que dentro do que essas plataformas já fazem de moderação de conteúdo, fiscalizando por elas mesmas e recebendo denúncias de usuários, então todos nós hoje, identificando um conteúdo que seja desinformativo, a gente pode denunciar. Para além disso, a segunda pergunta que você traz um desafio enorme para a gente. Por quê? Bom, se as redes sociais permitem com que a gente consiga enxergar a desinformação, permita com que a gente consiga mensurar quantos likes aquela desinformação teve, quantas pessoas compartilharam aquela desinformação, eu diria que os aplicativos de mensageria têm um desafio. Por quê? Quando a gente fala em aplicativos de mensageria, a gente está falando de uma disseminação indireta, por meio de grupos, em que as pessoas vão compartilhando essa informação e eu tenho uma menor centralização, obviamente, do controle de como essa informação vai disseminar. Por quê? Ela não é um post que eu publico numa rede social e que eu vejo quantas pessoas curtiram esse post, quantas pessoas compartilharam. Eu tenho ali uma informação que foi publicada num grupo aqui, daí eu copio ela, publico num grupo lá, e aí estes vários grupos vão republicando essas informações, muitas vezes organicamente, outras vezes como parte de uma estratégia, mas eu tenho uma perda de controle um pouco maior de como essa informação ela se multiplica. E aí é um desafio mesmo, né? Porque se de um lado eu consigo até criar formas de avaliar em rede social como a informação se espalha, quantas pessoas foram impactadas por ela, na mensageria, nos aplicativos que a gente usa para trocar mensagens cotidianamente, é muito mais difícil a gente ter a dimensão de como, obviamente, uma notícia se espalhou, alcançou tantas outras pessoas, né? Esse é o desafio que a gente tem hoje em dia, assim. Nem todas as tecnologias são utilizadas para disseminação, apresentam as mesmas ferramentas para a gente poder
conter a desinformação. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada por dispor de um tempo na sua agenda para conversar com a gente sobre esse assunto que é um dos principais desafios nessas eleições. Se deixassem, passávamos aqui o dia inteiro conversando. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer, um abraço. Que isso, eu que agradeço, Carol. Um outro abraço, sempre contem comigo. Dados de uma pesquisa realizada pelo IPEC na semana passada apontam que 85% dos brasileiros acreditam que as fake news podem influenciar as eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral também acredita nisso. Como dissemos no início desse episódio, a corte responsável pela condução do processo eleitoral aumentou os instrumentos de combate à desinformação e o tom do discurso também se tornou mais duro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse: candidato que espalhar por aí notícia falsa, fake news, vai pagar, ou com o registro da candidatura ou com o mandato, caso o julgamento só aconteça depois de eleito e depois da posse. Em tempos de muita tensão política, uma notícia importante. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal prendeu em Belo Horizonte um homem suspeito de veicular informações falsas sobre a atuação da corte e também de ameaçar políticos. Assim como cresce o volume de notícias falsas em circulação na campanha eleitoral, também aumentam as reclamações à justiça de candidatos que se consideram prejudicados pelas fake news. Mas afinal, a atual legislação é suficiente para evitar danos ao processo eleitoral? Sobre isso, conversamos agora com o Guilherme Barcelos. Ele é especialista em direito eleitoral e integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Guilherme, muito obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vindo. Carol, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Guilherme, vou retomar aqui um dado que eu citei há pouco sobre a influência das fake news nesse processo eleitoral. Para 85% dos brasileiros, as informações falsas podem influenciar as eleições deste ano. De fato podem, Guilherme? O que já sabemos dos efeitos das fake news no processo eleitoral? Carol, mentira e política, ou mentira e eleições, não é fenômeno novo. Ao longo da história brasileira, nós temos vários casos a demonstrar a disseminação por uma candidatura em detrimento de outra de informações mentirosas, nada verdadeiras. Mas o que mudou? Eu acho que a questão mais importante aqui é sabermos o que mudou. Se mentira e política ou mentira e eleições não são fenômeno novo, a mudança, ou a grande mudança que nós temos aqui é a forma e a velocidade de disseminação dela. E é nesse contexto que eu poderia falar, por exemplo, em uma espécie de industrialização da fraude, da desinformação ou mesmo da mentira. E é aí, respondendo à tua pergunta, que eu diria sim, as fake news ou este fenômeno da desinformação em um sentido geral, ele não apenas pode, como provavelmente influenciará o convencimento do eleitorado. E assim o fará, Carol, justamente em razão da disseminação, da massificação da mentira. E sim, haverá influência, poderá haver influência, e com este problema, considerado a realidade brasileira, a realidade atual, nós devemos cuidar. Você traz essa mudança para a gente, Guilherme. A nossa legislação eleitoral, ela conseguiu acompanhar essa velocidade na propagação de uma informação falsa? E aí eu acrescento, seria o caso, então, por conta dessa velocidade que você destaca para a gente, a lei atuar na origem do problema para evitar que essa informação falsa, que essa notícia falsa, ela nasça? O que eu posso te dizer acerca disso? A legislação em si, ela sempre chegará com um certo delay, não é? As mudanças sociais, elas se impõem e a legislação ou o legislador, neste caso eleitoral, vai a reboque delas no sentido, neste caso, de tentar resolver ou, se não resolver, amenizar o problema, neste caso, o problema das fake news. A legislação avançou muito, especialmente de 2018 para cá. E aí eu posso te citar alguns exemplos. Embora a nossa legislação ela não cite expressamente o termo fake news, há vários dispositivos a lidar com a mentira, com a agressão verbal, enfim, com essa temática. Exemplos: direito de resposta, previsão de crime eleitoral em razão da disseminação de calúnia, de difamação, de injúria ou mesmo de fato sabidamente inverídico, sabidamente mentiroso. A proibição legal de hoje no sentido de vedar
a veiculação de propaganda atribuindo sua autoria a terceiro, proibição de contratação de milícias digitais, proibição de veiculação de propaganda via spam e, portanto, em massa. Então, há um arcabouço de dispositivos legais para lidar, sim, com a temática. E nós evoluímos pela legislação, evoluímos também jurisprudencialmente, valendo lembrar o famoso caso do deputado Francisquini, o deputado paranaense que teve o seu diploma cassado em razão da veiculação de fake news acerca do nosso sistema de votação. E para além da legislação, para além da jurisprudência ou daquilo que vem decidindo os tribunais, especialmente o TSE, há outras iniciativas do próprio TSE, iniciativas que nós poderíamos chamar de administrativas. E, dentre elas, a criação de um programa de informação de qualidade, capacitação e controle de comportamento. Há também a criação do chamado Programa de Enfrentamento à Desinformação, tudo com o fim de mitigar o impacto nocivo das fake news no processo eleitoral brasileiro e também destinado a pensar ações para coibir e para neutralizar essa disseminação de notícias falsas, além de iniciativas que lidam com uma aproximação direta do Estado brasileiro, a partir da Justiça Eleitoral, com as próprias plataformas. E aí eu cito Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter. Então, respondendo à tua pergunta e sintetizando a minha resposta, houve avanços na legislação que ainda, penso, não são suficientes, mas são avanços jurisprudenciais e também avanços institucionais, especialmente em razão das ações do TSE no sentido de lidar com esse problema. Vou me apegar aqui na sua ressalva, Guilherme. Temos sim avanços, mas não são suficientes. Onde ainda precisamos avançar? Penso eu, particularmente, que nós precisamos avançar nos mecanismos de controle de disseminação de conteúdo. Nós não podemos deixar ao critério das plataformas fazer isso. Nós precisamos avançar também no controle dessas próprias plataformas, naquilo que se refere aos seus algoritmos, cuja transparência basicamente inexiste. Nós precisamos avançar, e eu acho que a minha ressalva é importante, na educação, em medidas de educação, pois penso, a melhor maneira de combater a desinformação é com informação de qualidade. E também, por fim, penso que nós poderíamos avançar na própria conduta, no próprio comportamento das campanhas, valendo lembrar que a Justiça Eleitoral ela não resolverá esse problema sozinha. A conduta das campanhas é extremamente importante nesse intento, e é importante de duas formas, ou a partir de duas formas. A primeira, no sentido de uma espécie de autopoliciamento, e a segunda, no sentido de fiscalização dos seus próprios adversários, até mesmo para levar à Justiça Eleitoral o conhecimento acerca de eventuais ilícitos praticados no âmago das campanhas por parte de adversários seus. Então, veja, a Justiça Eleitoral por si só não resolverá. A legislação por si só não resolverá. Há a necessidade de um conjunto de ações que vão desde a lei até a conduta das próprias campanhas e, por fim, a própria educação, não apenas dos atores políticos em sentido estrito, coligações, federações, partidos, candidatos, mas também do próprio eleitorado, da própria sociedade em geral. Nesse ponto da sociedade em geral, Guilherme, você falava há pouco sobre essas medidas administrativas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como é que a Justiça Eleitoral também adota medidas em paralelo à legislação? Qual é o peso disso e o papel da iniciativa privada nesse processo? Quando a gente vê, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral firmando acordos com plataformas digitais, com grandes empresas no que se refere ao controle da propagação das notícias falsas, qual é a importância desse tipo de ação para as eleições? A relevância é gigantesca. E é gigantesca considerando que essas plataformas são os canais de disseminação, não apenas de notícias valorosas, não apenas de um bom conteúdo, mas também da desinformação ou das fake news, se assim quisermos chamar. Na Europa, só para que tenhas noção, tem havido um controle muito forte do Estado em detrimento das plataformas. No Brasil, esse controle,
inclusive por força de lei, ainda é muito difuso, muito liberado, muito frágil, por assim dizer. Então, considerando que a legislação em si ainda é frágil quanto a esses mecanismos de controle, o TSE, a partir de uma sabedoria salomônica, diria eu, buscou uma relação institucional com as plataformas, de modo que elas viessem à baila, à tona, à arena para auxiliar. E eu acho, ou penso eu, tem dado certo. Claro que não vai resolver o problema, mas essa iniciativa, estes acordos, eles poderão mitigar muito. E aí eu cito alguns exemplos de iniciativas boas, proveitosas que já foram tomadas. Facebook e Instagram criaram, por exemplo, um chamado rótulo eleitoral, election label no inglês, de modo que toda e qualquer postagem relacionada às eleições ou que leve o termo eleições ou eleitorais ou campanha, votação, traz um link remetendo às páginas da Justiça Eleitoral que lidam também com esse problema da desinformação. O WhatsApp mesmo adotou limitação de número de pessoas por grupo e limitação no compartilhamento de mensagens. Então, todas essas iniciativas que partiram, eu reitero, de uma aproximação muito feliz do Estado brasileiro a partir da Justiça Eleitoral com essas plataformas e, portanto, com a iniciativa privada, eles poderão amainar este problema, amainar a disseminação da desinformação e, inclusive, o detalhe é importante, facilitar o próprio controle desse problema. Guilherme Barcelos, nessa conversa aqui conosco no Item Mais. Mais uma vez, Guilherme, foi um prazer e até uma próxima. Minha cara, muito obrigado pelo convite e até a próxima. O Item Mais de hoje fica por aqui, sempre de olho no que é notícia nessas eleições. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.